Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa primeira jornada de seminários online do PPGCM. Quero agradecer aí o convite ao nosso querido professor Bartolomeu, nosso coordenador. Fui convidado, então, para falar para vocês um pouco da minha experiência e passar para vocês alguns dados sobre empreendedorismo científico, os caminhos para transformar a sua pesquisa em um negócio. Bom, gente, essa palestra é uma palestra, assim, bem aberta e bem introdutória, onde a gente vai discutir alguns aspectos que podem fazer com que você consiga colocar o seu trabalho de pesquisa no mercado. Nos dias de hoje, é muito importante a gente ter esse pensamento. Ora, a ciência, ela sempre teve essa ligação muito íntima com o que a gente faz, com resolver problemas da humanidade, né? E cada vez mais tem se procurado aliar a ciência a essa resolução de problemas reais, né? Então, países como o nosso, são países que, em desenvolvimento, certo? Estamos longe dos países de primeiro mundo, a gente precisa cada vez mais otimizar nossos recursos e trabalhar com essa perspectiva. Então, mais e mais a gente precisa fazer com que o resultado das pesquisas desenvolvidas dentro da universidade, elas cheguem à população, certo? Seja levando bem-estar social, seja rendendo recursos financeiros, certo? De uma forma ou de outra vai estar ajudando. Então, eu dividi o trabalho para a gente entender melhor e para ficar mais didático, certo? Nesses 8 pontos. Pesquisa acadêmica, o que é a pesquisa acadêmica, quais são as suas características, né? A inovação dentro desse contexto da pesquisa acadêmica, certo? Características de um projeto empreendedor, proteção da tecnologia, é muito importante a gente fazer essa proteção tecnológica na forma de patentes, na maioria das vezes. Plano de negócio, né? Esse plano de negócio é importante para nortear onde a gente quer chegar, parcerias possíveis, recursos e transferência de tecnologia, e a gente pensar no Piauí enquanto uma comunidade global, certo? Então, a questão do empreendedorismo, gente, eu só queria fazer um parêntese antes da gente continuar, para que já desbloqueie da mente de vocês que eu sou pesquisador, eu não sou empresário, não sou empreendedor, isso não é comigo, eu não tenho dom, eu não tenho tino. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais sempre falavam isso: rapaz, esse negócio de comércio é para quem tem dom, para quem tem jeito, certo? E eu quero dizer para vocês que o empreendedor, ele existe de várias formas, certo? E aí embaixo, nessas figurinhas aí, a gente vê uma série de possibilidades de tipos de empreendedores. E a máxima que eu quero deixar para vocês, que a gente comece a abrir o nosso diálogo, a nossa palestra, já com esse pensamento, que as habilidades, o comportamento empreendedor, ele pode ser gerado, ele pode ser adquirido, ele pode ser desenvolvido em cada um de vocês. Então, começando por aí, vamos fazer aqui uma contextualização. Bom, gente, no Brasil, a gente tem aí, em 2018, políticas federais de apoio à inovação que giram em torno de aproximadamente 25 bilhões de reais no ano de 2018, né? A gente deve estar por volta disso aí, certo? Essas políticas federais, certo? Vêm de isenção fiscal, crédito subsidiado para inovação, Embrapi, subvenção na parte da FINEP. Agora mesmo a gente tem 2 projetos da FINEP rodando, né, 2 editais da FINEP rodando na FAPEP, que é o projeto Centelha, né, e o de empreendedorismo, aliás, inovação em empresas, certo? O Inovatec. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa contextualização é que o que nós precisamos saber é como acessar esses recursos. Então, nós temos, sim, recursos para o investimento em inovação. Nós temos, sim, recursos para transformar os nossos projetos em negócios, para transferir a tecnologia para empresas, se a gente não quiser montar um próprio negócio, a gente vai falar lá na frente, né? O fato é que existem diversas fontes de recursos, tanto
do ponto de vista do governo, como de investidores, investidores anjo, outros tipos de investimentos, né, e próprias empresas que podem investir em novas tecnologias, certo? Então, quebramos o segundo paradigma. Então, você pode, sim, aprender a ser empreendedor. Existe, sim, recursos. A gente só precisa saber como acessar esses recursos, certo? Bom, do ponto de vista da contextualização estadual, aqui nessa figura, aí no meio a gente vê o CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Apoio. Então, são as FAPs, as Fundações de Apoio dos vários estados. Então, através das FAPs, certo? A gente tem acesso a recursos e programas vindos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do MEC, do Ministério da Saúde e de outros, vamos dizer assim, de outros entes da escala federal. Também temos acesso aí a apoio a parcerias com o SEBRAE, a parcerias internacionais, certo? Então, as fundações de apoio são uma das portas de acesso a esses programas, a esses editais, certo? Mas nós temos fomentos para inovação, para pesquisa, vindos da própria universidade, diretamente do CNPq, da CAPES, etc., certo? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que existe todo um aparato montado e criado nacionalmente para que haja um aporte, um apoio à pesquisa e ao desenvolvimento e à inovação, certo? Também, a gente precisa entender que o que eu não quero que vocês entendam que o que eu estou falando aqui é um mar de flores, né? Então, o professor Livre está dizendo que tem, será que eu estou com preguiça de alcançar, de acessar isso aí? Não é um mar de flores. Se a gente pegar esse gráfico aí, a gente vai ver que o investimento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia e do CNPq, certo? Eles vêm oscilando, e aqui, né, se a gente pegar aqui do CNPq, em 2000, e a gente pegar hoje 2019, ele foi cair. Ora, professor, quer dizer que eu aumentei o número de universidades, eu aumentei o número de cursos, eu aumentei o número de pós-graduações, eu aumentei o número de alunos e eu diminuí o recurso? Exatamente. Então, isso vai faltar bolsas, vai faltar dinheiro para equipamentos, para reagentes, certo? Então, isso é ruim. Então, apesar de eu dizer para vocês que existem recursos disponíveis, esses recursos são escassos, recursos não estão assim, né, sobrando, certo? Bom, com relação, então, dito essa contextualização, né, de que você pode se aprender a empreender, de que existem recursos, mesmo que escassos, limitados, mas existem recursos, vamos entender agora o que é a pesquisa acadêmica. Então, a pesquisa acadêmica, ela objetiva produzir conhecimento, contribuindo para o avanço da ciência e para o desenvolvimento social, para o bem-estar social, certo? Então, eu destaquei aí em negrito a palavra, esses dois termos, de produzir conhecimento. Então, quando eu falo produzir conhecimento, certo? Esse conhecimento, ele não está relacionado a uma aplicação direta, certo? É produzir conhecimento, extrapolar a fronteira do conhecimento, do estado da arte, certo? E aí, eu coloquei aí alguns exemplos, só para a gente brincar um pouco aqui, certo? Nós temos aí, o primeiro que eu coloquei foi Gregor Mendel. Certo? Ele começou a pesquisar lá as ervilhas e uma coisa que despertou a atenção dele, chamou a atenção dele, certo? Então, ele tinha lá vários pés de ervilhas e uma dava ervilha amarela, outra dava ervilha verde, alguns pés davam ervilhas verdes e amarelas, certo? Rugosas, uns davam rugosas, no outro lisas, outros rugosas e lisas misturadas, e isso despertou a atenção dele e ele começou a estudar, a verificar isso aí, fazer experimentos e observações. A ciência, a pesquisa, ela é feita de experimentos e observações, certo? E aí ele chegou a conclusões muito interessantes que iniciaram, então, a longa caminhada que nós temos até hoje com relação à genética, certo? Com base nesses conhecimentos do Mendel, né, aliás, uma dupla bem interessante também foi aí do Watson e Crick, que descobriram, então, a estrutura do DNA. Ora, quando Mendel fez as descobertas dele, fez os experimentos dele, ele nem imaginava que existiria uma molécula que fazia isso,
certo? Então, ele sabia que essa característica era passada de geração em geração, mas ele não sabia de que forma, certo? Então, o Watson e Crick, né, eles já chegaram, certo? E estabeleceram, então, a estrutura do DNA a partir de ensaios e observações, certo? Utilizando raio-x, né? De fratogramas, né? E aí, eles chegaram a essa estrutura. Na época, eles disseram que, em 1952, se não me engano, eles disseram que essa descoberta deles não chamou a atenção de ninguém. Eles nunca imaginaram que um dia qualquer pessoa, certo, assistindo o programa da Márcia de tarde, né, Caso de Família, ia falar em DNA, que o Ratinho ia falar no DNA no programa. Então, isso se tornou uma coisa aplicável, né? E hoje a gente tem aí como padrão de análise de diagnóstico do COVID, certo? O PCR, o que o PCR faz? Ele faz a duplicação do RNA viral para fazer o diagnóstico preciso, específico do vírus COVID, certo? E isso foi graças ao uso da difração de raio-x, certo? Essa mesma difração de raio-x é o que o nosso professor Edson, do nosso programa, ele trabalha para estudar a estrutura das argilas, certo? As argilas têm, aliás, na verdade, o professor Edson trabalha com materiais adsorventes, como a argila e o carvão. Para estudar essas características, aliás, para estabelecer essas características, ele utiliza também a difração de raio-x, que foi utilizado lá por Watson e Crick também, certo? Então, esses estudos, eles geram base, conhecimento, para que a gente possa desenvolver. E eu fiz questão de colocar esses três aí nessa forma, para que vocês observem como há uma escalada de aumento do conhecimento, certo? E não necessariamente se constrói, se produz conhecimento para se aplicar imediatamente, certo? Mas sim para, pelo simples fato de conhecer, né, de caracterizar, de estabelecer como as coisas acontecem. Com base nesse conhecimento, a gente pode se debruçar nele e desenvolver aplicações, certo? Então, a gente pode ver que, com base nesses conhecimentos do Gregor Mendel, certo? E do Watson e Crick com relação ao DNA, hoje nós temos vários estudos de melhoramento genético de gado bovino de corte. Então, para melhorar a carne, seja na quantidade, seja no menor quantidade de gordura, menor teor de gordura, e assim por diante. Você tem também melhoramento genético de peixes, certo? Melhoramento genético de feijões, né? Melhoramento genético para aumento de proteína no leite, certo? Então, Gregor Mendel, Watson e Crick jamais pensaram nessas aplicações, tá? E elas aí estão, tá? Então, da mesma forma aí que o professor Edson, que estuda com adsorção, né, tem estudos com adsorção e trabalha muito com argilas e carvão, certo? É que os estudos de caracterização, os estudos de cinética que eles fazem, que o professor Edson faz, né? O professor Bartolomeu também trabalha com essas coisas, né? Com esse tema, com essa temática, esses estudos é que subsidiam o desenvolvimento de produtos. E aí você tem a produção de filtros de carvão ativado, e esses filtros de carvão podem ser utilizados na indústria farmacêutica, na indústria química, na indústria alimentícia, de cosméticos, inclusive nas nossas casas. A gente tem filtros de carvão para retirada do cloro, do excesso de cloro que vem na água potável, certo? Você tem aí embaixo também dois produtos, o White Max, que é um clareador dental, que é feito à base de argila e carvão ativado. Então, o cara mistura os dois. Então, eles absorvem os pigmentos dos dentes, certo? Sendo utilizados como clareador dental. A gente tem uma argila facial, também que é utilizado como adsorvente, que absorve as gorduras e as impurezas da pele, tornando a pele mais bonita, mais limpa, certo? Então, gente, esses estudos que muitos de vocês estão fazendo e que, de repente, vocês não veem aplicação direta, certo? Eles é só uma questão de botar a cabeça para pensar, é só uma questão de você olhar o mundo ao redor, certo? Ainda hoje de manhã eu estava falando para o meu pai, a gente conversando e eu dizendo para ele, abismado, que eu recebi hoje uma oferta de
comida para cachorro, como se fosse uma quentinha, arroz, cenoura e tal. Então, não deixe seu pet comer ração industrializada e tal, tenha comida. E aí, o vídeo que eu recebi, ela mostrava uma mesa cheia de comida para fazer a entrega hoje dos pets, certo? E eu pensei, nossa, a gente não vê o fim. A perspectiva é muito grande de possibilidades. Então, são muitas possibilidades. Hoje, só quem não empreende ou quem não ganha dinheiro, quem está parado, é porque tem muita preguiça, sabe? Porque o mundo está aberto, as possibilidades são inúmeras, fecha-se uma e abre-se outras, certo? Então, e nós que temos uma base científica, vamos dizer assim, mais fortalecida, certo? As possibilidades são maiores ainda. A gente só precisa abrir nossa mente, nossa visão para essas possibilidades, certo? Louis Pasteur, eu gosto muito de citá-lo, ele dizia que não existe essa coisa de ciência aplicada, o que existe é a aplicação da ciência. Então, não sei se vocês sabem, Louis Pasteur, ele trabalhava na perspectiva de mostrar que não existia, em 1800 e alguma coisa, né, não existia geração espontânea de micro-organismos, de vida, certo? E aí ele esterilizava por aquecimento, fervia um caldo nutritivo e fechava ele e observava que não surgia micro-organismos, certo? E com essa técnica de aquecer e resfriar rapidamente, ele criou um processo chamado de pasteurização, tá? Então, ele só queria, vamos dizer assim, satisfazer a curiosidade dele em saber se você esterilizando o meio, ainda assim esse meio vai crescer micro-organismo. E, no final das contas, ele criou um método de esterilização que a gente chama de pasteurização. A pasteurização hoje é utilizada no leite, em cerveja, refrigerante, sucos, ovos e diversas outras produtos que a gente tem hoje no nosso mercado, certo? Então, isso é a aplicação da ciência. Aqui, só para um refresco. A evolução da liberdade na pesquisa acadêmica, né? Vamos ver onde é que vocês se encontram aí. No início da graduação, eu pesquisarei só temas que me interessam. Quando a gente entra na graduação, poxa, eu vou pesquisar as coisas que me interessam, né? Durante o mestrado, minha pesquisa é o que o meu orientador manda. Durante o doutorado, só posso pesquisar o que é interessante ao departamento. Professor efetivo em um departamento, só posso pesquisar temas que têm verba. Professor aposentado, agora poderia pesquisar o que eu quiser. E aí já está lá na lápide, certo? Mas é mais ou menos assim. Então, esse desenho eu coloquei aqui, certo? Para a gente discutir uma outra coisa muito interessante, gente. É que a base da ciência, certo? Por exemplo, os conhecimentos de tecnologia farmacêutica que eu tenho, por exemplo, né, conhecimento de desenvolvimento de um extrato vegetal, ele pode ser utilizado para qualquer extrato. Esse extrato, ele pode ser utilizado para produzir um cosmético, para produzir um medicamento, para produzir um alimento e assim por diante, certo? Um inseticida, um repelente e assim por diante, certo? Então, a base do nosso conhecimento, do conhecimento de vocês hoje no mestrado, no doutorado, certo? É para te dar asas para você aplicar, certo? Conforme a necessidade daquele momento, certo? Então, eu sou um pesquisador, eu trabalho com adsorção, vamos supor, já que a gente começou com esse exemplo, eu trabalho com adsorção, certo? De argilas, de carvão, esse negócio de edital de Covid não dá para mim. Certo, só que com o princípio de adsorção são o dos filtros, os filtros que se utilizam em máscaras, os filtros que se utilizam nas trocas de ar no ambiente, no ar-condicionado. Então, esse conhecimento de adsorção pode ajudar, sim, no combate à Covid, certo? Então, o que eu quero dizer é que você, embora tenha essas limitações acadêmicas que a gente está vendo aí, mas você tem que botar a sua cabeça para pensar e ver de que forma você pode aplicar esses conhecimentos, certo? Aplicar essa ciência que você faz na resolução de problemas reais que estão aí na sociedade, certo? Uma vez eu vi um indiano
né, falando que quando ele pensa na Índia, as pessoas pensam em mais de 1 bilhão de pessoas, aliás, as pessoas pensam em 1 bilhão de bocas para alimentar. E ele diz que olha para a Índia e pensa em 1 milhão de cérebros para inovar. Bom, então, gente, esse reflexo de conceitos, certo? E que rodeiam a nossa cabeça acadêmica aqui na universidade, certo? É que faz com que a gente tenha ideias, que a gente tenha criatividade, que a gente possa aguçar a nossa ambição e pensar em inovar, pensar em negócios, certo? Tomar uma atitude e, claro, avaliando os riscos, certo? Então, eu imagino que vocês estão num estágio hoje onde vocês estão com todos esses conceitos na cabeça de vocês, certo? E vocês estão querendo canalizar as energias e os conhecimentos para algo que lhe traga a sua satisfação pessoal e seu sustento, certo? Espero que uma minoria esteja aí pensando em concurso, né? Vamos pensar em criar oportunidades. Em vez de ocupar vagas, eu sempre digo, criar vagas, certo? Bom, e a inovação? Inovação significa criar algo novo ou substancialmente modificado, certo? Modificado para melhorar alguma característica, certo? Então, a gente sabe que como as pessoas têm necessidades, as empresas, as situações têm necessidades específicas e diferentes, então, você pode adaptar o que já existe àquelas necessidades, certo? Nós temos um professor aqui da universidade, lá da engenharia, o professor Fábio, que ele está desenvolvendo uma máscara transparente. Poxa, já tem um monte de gente desenvolvendo máscara, mas transparente, certo? Pelo menos que eu conheça, né, o projeto dele é bastante inovador. Então, existem máscaras, mas não existem máscaras transparentes. Hoje, eu tive que ir, eu fui ao banco, certo? E lá, para entender o que a pessoa estava falando, ela de trás de um vidro, de máscara, e eu de máscara também. Então, quando a gente não vê a pessoa gesticulando a boca, tem mais dificuldade de compreender, certo? Se o cara está de máscara por trás de um vidro, fica pior ainda. Então, essa ideia dele vem resolver um problema muito interessante, que são, agora, no retorno às atividades, a gente vai ter que usar máscara, certo? Mas, principalmente, quando pessoas que atendem ao público, um professor, um caixa, algo assim, se tiver uma máscara transparente, com certeza que vai facilitar muito a comunicação, certo? Então, isso é fruto da criatividade, certo? E nós somos seres criativos. O que nos distingue dos outros animais é justamente, a partir da nossa criatividade, certo? Modificar o meio ambiente. Modificar o meio ambiente, criando soluções para os problemas que nos afligem, certo? Então, tudo vem da criatividade. Aproveito para dar uma dica de leitura bem interessante. Esse livro, Criatividade, esse autor, ele é um dos sócios, certo, da empresa, né, que foi a Pixar, que criou os desenhos animados e depois foi vendida para a Disney, certo? Mas eles têm uma história muito interessante sobre como que a criatividade é desenvolvida, certo? E é alimentada dentro da Pixar. Viu? Vale a pena essa leitura. Bom, como eu estava dizendo, a criatividade, certo? A Abraham Maslow, ele diz que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo, certo? Então, você não é criativo porque lhe foi acrescentado algo. Você é criativo porque não se tirou nada de você. Então, desde que a gente nasce, a gente vai diminuindo a nossa criatividade. Se vocês olharem para as crianças são muito criativas, certo? E a gente vem diminuindo a criatividade das crianças. Essa semana eu estava conversando, falando como os brinquedos de montar hoje são muito diferentes do que eu tinha quando criança, né? Então, eu recebi o Lego, antigamente, era uma sacolinha cheia de peças iguais, só diferenciava ali o tamanho e a cor, certo? Então, a nossa imaginação, ela criava 1001 coisas, certo?
E hoje em dia, eu fui comprar um Lego para o meu filho, tem lá um robô, um avião, já tem a frente do avião, já tem os pneus do avião, então, e um manualzinho, certo? Para ele juntar as peças uma com a outra, certo? E aí, acaba que depois que junta as peças, né, a mãe ainda diz, meu filho, não mexa mais não, vamos passar um super bonde para ficar enfeitando seu quarto. Então, como é que a gente pode despertar a criatividade dessa forma? Amarrando as possibilidades. Criatividade tem que ter inúmeras possibilidades. E ele dizia, o Maslow, que a criatividade, ela clama para ser usada. Então, é um sentimento humano que ele clama para ser usado, certo? Esse pesquisador, psicólogo, ele criou essa pirâmide, a pirâmide de Maslow, não sei se vocês já viram falar, certo? Onde ele coloca aí as necessidades humanas, certo? De fisiológica, segurança, sociais, estima, autorrealização, e ele fala que em todos esses estratos, certo? Nós precisamos usar criatividade, certo? Então, a criatividade, ela é comum a todos esses patamares, certo? Então, para satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, certo? De comer, né? De sobreviver, de fuga, a gente precisa ser criativo, né? E assim foi com os homens da caverna e tudo mais. Então, a gente não existe essa, que é outra crença que a gente precisa quebrar. Não existe essa coisa de, mas eu sou pouco criativo, falando de tal, tem tantas ideias, eu não tenho ideia. Não, você está faltando, então, uma base para que você desenvolva sua criatividade. A criatividade, ela pode, sim, ser aguçada, certo? A inovação, gente, ela não é somente uma coisa disruptiva. Você tem aí 10 formas de inovação. Desde uma inovação disruptiva, algo totalmente novo que ninguém nunca viu, certo? A algo que é transplantado de um meio para o outro. Eu utilizava isso aqui na física, os caras usavam lá na física para fazer isso e dá certo. Será que dá certo usar aqui na biologia, na química, certo? Ou então você faz melhoramentos naquilo, certo? Melhorias naquilo lá para se adaptar a uma determinada situação. Então, você tem pelo menos 10 tipos de inovações, que saem desde as disruptivas, do zero, até inovações mais simples, adaptativas, como a gente chama, certo? Bom, depois disso, né, em que a gente aguçou nessa criatividade, a gente inovou, certo? A gente precisa conhecer as características do projeto empreendedor. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o empreendedorismo, certo? Então, o empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competência e habilidades relacionadas à criação de um projeto, seja ele técnico, científico ou empresarial. Então, empreendedorismo não significa dizer empresa, certo? Então, tire isso da cabeça. Você pode ser empreendedor sem necessariamente ter um empreendedorismo empresarial. Pode ser científico, tecnológico. Então, o pesquisador, o cientista em si, ele é um empreendedor. Então, o termo empreender, significa realizar, fazer, executar. O empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências. Anotem aí, habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio, gerando resultados positivos. Então, essas habilidades e competências, elas podem ser estimuladas, elas podem ser desenvolvidas em qualquer um de nós, certo? A gente precisa criar um hábito, certo? Para que essas habilidades e essas competências sejam desenvolvidas. Mas quais são elas? Todos vocês têm pelo menos algumas dessas características. Busca de oportunidades e iniciativa. Aquela pessoa que age com proatividade, que busca possibilidade de expansão, que aproveita as oportunidades incomuns para progredir, certo? Em vez de aquela velha frase, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, se você for ver, nessa coisa do Covid, tem muita gente se virando. Nós aqui estamos nos virando. Eu tenho uma maior dificuldade, achei que não ia dar certo eu dar aula dessa forma, virtualmente, mas estamos se virando aqui como dá, né? Então, a gente acaba aprendendo com essas oportunidades que se abrem. Persistência. Esforça-se além do comum para atingir os objetivos. Reavalia os planos
para posteriormente insistir ou mudá-los. Ou seja, persistência não é ficar batendo a cabeça com algo que não está dando certo, certo? Mas é você persistir no objetivo, utilizando outros caminhos para chegar lá, certo? Comprometimento. Traz para si a responsabilidade sobre sucesso e fracassos. Atua em conjunto com a equipe para atingir os resultados. Esse comprometimento tem muito a ver com autorresponsabilidade, certo? Então, muitas pessoas sempre colocam a responsabilidade noutrem, pelos seus fracassos ou pela sua inércia. Se eu tivesse um carro, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um título de mestre ou de doutor, então fica sempre no se eu tivesse, e não tem o comprometimento de assumir essa responsabilidade e realmente fazer. Exigência de qualidade e eficiência. Melhora contínua do negócio, dos produtos, satisfaz até sérias expectativas dos clientes, cria procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade. Então, pessoas que têm esse sentimento, né, essa característica, certo? Elas têm, sim, uma facilidade maior de empreender. Mas isso aí é algo que a gente pode fazer, a gente pode criar, a gente pode começar a ser cada vez mais exigente pela qualidade daquilo que a gente faz, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, certo? Se o mestrado ou o doutorado exige um artigo publicado em revista B3, então vamos focar aqui quais são as B3 que tem. Então, o cara, não, eu vou fazer A1, eu vou botar lá em A1. Se a revista for recusando, aí eu vou diminuindo, mas eu vou fazer um artigo de qualidade para colocar numa revista top, certo? Correr riscos calculados. Então, empreender não significa correr risco à toa. Você tem que calcular, você tem que verificar até onde você pode chegar, até onde você pode suportar. Estabelecimento de metas, tem visão em longo prazo, cria objetivos mensuráveis com indicadores de resultado, certo? Então, uma vez eu vi uma história do cara dizendo assim, que tem pessoas que confundem metas, objetivos com sonhos. Né? Vai passando um carrão bonito, um dia eu vou ter um carro desse. Aí o cara pergunta, quanto você já está economizando para comprar esse carro? Não, nada. Então você nunca vai ter, isso é um sonho, não é uma meta. Uma meta, não, eu estou guardando, tenho isso, já tenho tanto economizado, estou investindo na bolsa para comprar esse carro. Busca de informações, envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado, investiga como oferecer novos produtos e busca orientação de especialistas. Então, tem pessoas que são ávidas por informação, elas conversam sobre tudo com qualquer pessoa. Então, isso é uma boa prática para você ser até mais criativo, certo? Não é porque eu não entendo nada de astronauta que eu não posso sentar e conversar sobre com um astronauta, certo? Porque eu tenho curiosidade, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho curiosidade, certo? Então, se eu sentar meia hora com o professor Bartolomeu, eu vou aprender um monte de coisa do física. Eu não sei nada, mas eu tenho curiosidade. Eu não vou dizer, não vou travar uma conversa porque eu vou só passar vergonha. Não, eu tenho muito que aprender com ele, certo? E como nós somos pagos para ensinar, né, Bartolomeu? É o jeito de ensinar mesmo. Planejamento e monitoramento sistemático. Esse é um ponto muito importante, gente. Você precisa planejar, mas você precisa monitorar o que você alcançou, certo? O que acontece com muitos de nós, né? Nós temos um cronograma do nosso mestrado, do nosso projeto de mestrado, de doutorado, certo? Muito bem estruturado, muito bem feito, discutido, 2 dias para fazer isso, na terceira semana eu faço aquilo, vai chegar o reagente, não sei o que e tal. Só que a gente não tem esse monitoramento sistemático, certo? E aí, quando chega faltando um mês para defender, nada está feito, certo? Está faltando muito a ser feito. Então, tem que ter esse monitoramento. Persuasão e rede de contato. Então, você tem que ser uma pessoa que desenvolve redes de contato e constrói bons relacionamentos comerciais, certo? Acredita naquilo que você está fazendo. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai apresentar a sua qualificação, a sua tese, você acredita tanto naquilo que você persuade os outros a acreditarem que aquilo também vai dar certo, certo? Então, porque você tem esse poder. E, por último, independência e autoconfiança. Né? Então, você tem que ter a autoconfiança, né? Vai ter muita gente jogando pedra, muita gente dizendo que não vai dar certo, mas você tem que ter autoconfiança e tem que ter independência para você tocar os seus empreendimentos. Então, anotem essas 10 características, que são coisas que depois você vai refletir sobre cada uma delas e vai ver que você pode, sim, implantar isso aí no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, certo? Então,
Uma coisa que eu queria também passar para vocês aqui é que aquilo que no começo eu falei, que existe uma diferença entre empreendedor e empresário, certo? Então, nem sempre o cara que é empreendedor, ele é o empresário, e vice-versa, certo? O empreendedor, ele constrói, ele propõe, certo? Ele inventa, né? Ele inova, ele cria, ele centra-se no negócio, certo? Ele tem propensão a risco, ele identifica oportunidades e ele faz as coisas certas, né? O empresário, ele gere, ele administra, ele mantém, ele centra-se no sistema, ele controla a equipe, ele identifica problemas e faz corretamente as coisas também, certo? Mas vejam só, muitas vezes essas duas características não estão na mesma pessoa, certo? Então, tem muita gente que é um empreendedor. E aí, por isso que é importante criar as parcerias, as equipes. Então, Steve Jobs, ele era muito criativo, certo? Ele era um empreendedor, certo? Mas na parte de gerir, de administrar, ele já tinha os sócios, os parceiros dele. Então, na hora que você for montar a sua equipe e estão pensando em empreender, você precisa pegar pessoas que são complementares a você, e não pegar pessoas iguais a você, certo? Então, a escolha não é meu amigo, a escolha é ele tem os conhecimentos que me faltam, certo? Porque, não, mas eu posso ser um bom gerente, é só eu estudar, eu trabalhar, mas você vai dedicar muito tempo a aprender a gerir, certo? Quando o seu forte é criar. Então, você vai estar tirando o seu foco da criação e colocando na gestão. E isso não é bom, isso não é producente, certo? Bom, com isso, se você teve a ideia, se você desenvolveu sua criatividade, desenvolveu uma técnica, um processo, um produto, certo? E resolveu o que você quer empreender, é importante que você saiba que existe a possibilidade de você proteger essa inovação. E de que forma você pode proteger? Peguei esse esquema ainda hoje, de uma postagem num grupo que eu participo, de um colega do Sebrae, certo? E achei bastante didático, né? Então, você tem a propriedade intelectual, qualquer coisa, tá, que você possa criar, tá, ele pode ser protegido de alguma forma, tá? Então, você tem dividido aí em direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. No direito autoral, quando você tem, por exemplo, um livro, você escreve um livro, você tem o direito de autor sobre essa obra, certo? Esse direito de autor, ele dura 70 anos após a morte do autor e seus filhos e netos é que são donos desses direitos, certo? Você tem os direitos conexos. Os direitos conexos são direitos derivados, ou seja, eu fiz um livro, Senhor dos Anéis, aí vem um cara e faz o filme Senhor dos Anéis, então o filme tem direito a uma proteção, só que é uma proteção derivada da proteção anterior, que é o direito de autor. E a gente tem também os programas de computador, os aplicativos, programas de computador. Esses softwares, eles são protegidos dentro do direito autoral. Então, daqui hoje em diante, depois da aula do professor Lívio, eu estou lendo aí 45 pessoas, desses 45, ninguém mais vai dizer, eu vou patentear o meu aplicativo, certo? Então, você vai proteger por direito autoral. Depois nós temos um outro grupo, que é da propriedade industrial, que aí você tem marca, né, patente, desenho industrial. Dentro da patente, você tem patente de invenção e de modelo de utilidade, ou seja, a invenção é uma coisa nova, o modelo de utilidade é uma derivação de uma coisa que já existe. Por exemplo, eu tenho uma patente da cadeira, aí eu botei as rodinhas na cadeira, então eu tenho direito a proteger o modelo de utilidade, certo? Porque a cadeira já existia, né? Desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Isso são as formas de você proteger um processo ou um produto, certo? De forma industrial, né? Proteção sui generis. Você tem aí topografia de circuito integrado, são circuitos, comandos eletrônicos para máquinas, por exemplo, na automatização de uma indústria, você pode ter determinados robôs ou determinadas ações de máquinas que são possíveis por conta desse circuito integrado. E você pode, então, proteger isso aí dentro dessa classe de proteção sui generis. Cultivar
O cultivar é quando você tem uma nova espécie vegetal ou animal, certo? Por exemplo, se você tem é muito comum isso na soja, você tem soja de vários tipos. Então, a soja que é plantada no Piauí não é a mesma soja que é plantada no Rio Grande do Sul. Então, são cultivares, certo? São variedades que são resistentes ao frio e outra resistente ao calor. Uma está mais adaptada para solos secos, com pouca água, e outra com solos com mais água, e assim por diante. Então, você pode ter, graças ao Gregor Mendel, você pode ter cultivares diferentes, né, de leveduras, bactérias, vírus e etc. Tá? Temos também uma outra possibilidade, que é o conhecimento tradicional. Isso aí, quando você adquire esse conhecimento dentro de uma comunidade quilombola, uma tribo indígena, você tem que retornar benefícios para aquela comunidade. Você já deve ter visto muitos aí, aquela coleção Ecos da Natura, da Boticário. Então, aí eles falam que é não sei o que da Amazônia, né? Os aromas da Amazônia. Então, se eles pegaram alguma coisa derivada do conhecimento tradicional de um povo indígena, eles têm que retornar benefício para aquela população. De que forma? Uma escola, um posto de saúde, eletrificação rural, sei lá, mas eles têm que retornar àquela comunidade, certo? Royalties daquilo que é produzido, que é conquistado a partir daquele conhecimento tradicional, certo? Bom, gente, isso aqui, eu tenho uma disciplina que é toda para falar sobre isso, então de forma muito breve, certo? Isso é o que você pode fazer com proteção intelectual. Para vocês se degustarem um pouco disso de forma bem lúdica, eu tenho aí 3 filmes bem interessantes, tá? Esse primeiro Jogada de Gênio, o nome em português, né, o título em português, Jogada de Gênio, é a história de um professor universitário lá dos Estados Unidos que ele criou o temporizador, certo, do limpador de para-brisa, que antes o limpador só tinha uma velocidade, e o circuito eletrônico, aquilo que a gente falou lá, né, a topografia do circuito eletrônico, então ele fez um circuito eletrônico que deu 3 velocidades para o limpador de para-brisa, certo? E aí, quando ele foi negociar com a Ford, fazer a transferência de tecnologia, nós vamos falar isso lá no final da aula, certo? Quando ele foi fazer a transferência de tecnologia, a Ford simplesmente chamou os engenheiros e copiaram e não deram crédito a ele. Ele passou 20 anos lutando na justiça, certo? Só que, no meio desses 20 anos, a Toyota começou a usar, a Chevrolet, a Chrysler começou a usar esse sistema de limpador de para-brisa. E aí, quando ele finalmente ganhou na justiça, comprovou que esse invento era dele, certo? A justiça condenou, então, a Ford a pagar milhões de dólares para o cara. E, com isso, ele ganhou também da Toyota, só foi juntar um processo no outro, ganhou da Toyota, da Chrysler e ganhou também da Chevrolet. Então, o cara ficou multimilionário, certo? O segundo é Joy, o nome do sucesso. Também isso é muito interessante, porque é uma dona de casa que ela cria um esfregão. E aqui, eu queria destacar nesse filme para vocês que é mais fácil você criar alguma coisa que está dentro do teu cotidiano, certo? Eu fiz um trabalho desse tipo com os alunos da disciplina de propriedade intelectual há algum tempo atrás, e as criações foram bem interessantes, certo? Teve até um aluno que queria criar um sistema de cadeado para travar a tampa do solvente, porque ele disse que o pessoal usava o solvente da pesquisa dele, né? E ele ficava sem solvente para continuar os ensaios dele. Então, ele queria guardar o solvente na geladeira com uma tampa, certo? Codificada, né? Com um cadeado. E essa moça, ela era uma dona de casa, com filhos, e tinha dificuldades para fazer essa limpeza. E ela acabou criando um escovão, certo? E ela, hoje, ela é dona de uma empresa que nem a Polishop aqui no Brasil. Aliás, a Polishop é uma cópia da empresa dela lá dos Estados Unidos, que tem TV fechado, canal de TV fechado para divulgar os seus produtos. E, por último aí, e também um filme mais recente, do Padman, que é um indiano que se compadeceu com a situação da esposa dele. Lá na Índia, a menstruação é uma coisa, um tabu, né? As mulheres ficam isoladas, inclusive eles dizem
que as mulheres estão impuras naqueles 3 a 5 dias que ficam menstruadas, e elas não podem trabalhar, não, o marido não pode tocar nelas, e elas não podem, e as mais jovens não podem ir para a escola. Isso é uma perda para a economia tremenda, né? Além da insatisfação dessas mulheres e de seus maridos. E aí ele inventou de criar uma máquina de fazer absorvente, certo? Mas a grande questão nesse filme, se vocês forem observar, não é o produto em si, mas o modelo de negócio que ele criou, certo? Em vez de ele criar uma fábrica de absorvente, ele criou as máquinas, e ele vendia as máquinas para as comunidades, que passavam a produzir, distribuir e vender entre a comunidade. Então, eram máquinas simples, manuais, que saíam baratas, e ele conseguiu fazer uma revolução na Índia. Essa fotografia que vocês veem aí, ela é do filme, é o personagem, mas é baseado no fato real. Ele esteve nos Estados Unidos, na sede da ONU, para falar sobre esse programa lá na Índia, certo? Bom, um case que eu posso falar aqui do Brasil é o do professor Humberto Gomes, certo? Existia aí um produto chamado Vonal, né? E as pessoas que tinham feito cirurgias sempre ficam nauseosas, né? E aí ele tinha esse medicamento que era utilizado, você tomava um comprimido com um copo d'água, enchia o estômago de água, você começava a vomitar, já estava sentindo náuseas, e aí isso precipitava mais ainda o vômito. Então, a ideia que ele teve, a sacada que ele teve, eu vou pegar a mesma droga, o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, mas em vez da pessoa engolir o comprimido com água, eu vou colocar um polímero, que quando ele colocar esse comprimido na boca, na cavidade oral, esse comprimido ele vai se dissolver, como se fosse uma bolinha de açúcar. E assim ele desenvolveu o Vonal Flash. Esse Vonal Flash foi negociado com a Biolab, e a Biolab retorna à universidade, à USP, atualmente cerca de 4 milhões de reais por ano. Para o professor Humberto, que recebe uma parte desses royalties, ele deve receber, segundo os meus cálculos, né, 100 mil reais por mês no salário dele. Como uma patente tem uma vida média de 20 anos, então ele tem aí um contrato maior do que um jogador de futebol, de 100 mil reais por mês. Isso é uma das invenções dele, né? Não sei quantas ele tem licenciada, certo? Mas isso para mostrar para vocês que está bem próximo da gente, certo? Isso não é nada muito difícil, certo? Aqui é uma patente minha, uma patente de uma bebida isotônica à base de cajuína, que a gente desenvolveu, certo? Foi a tese de doutorado de uma aluna, né, que hoje ela está como professora do IFP, na área de alimentos, tá, Luande, e a gente desenvolveu esse produto. No ano passado, ela defendeu, a gente, no final do ano, conseguiu lançar o produto no mercado, e estávamos preparados para ficar rico em 2020, e aí veio a Covid e nos deu uma rasteira. Mas, de qualquer forma, como a gente estava aberto às possibilidades, certo? E esperando que algo de bom acontecesse, apareceu uma boa oportunidade, que foi o edital FINEP Startup, voltadas para startup, certo? Então, já teve a primeira rodada, né? Na primeira rodada, a gente foi classificado, certo? A gente está entre as 75 empresas, né, do Brasil todo. Para você ter uma ideia, no Nordeste foram 7 empresas, no Piauí só teve uma, foi a Fitofit, que foi aprovada, certo? Então, esperamos agora em julho e agosto, vai ter a segunda rodada. Na segunda rodada, nós vamos fazer uma apresentação do projeto, um pitch do projeto, certo? E se tudo der certo, a gente vai receber 1 milhão e 200 mil reais para colocar o produto no mercado. Então, isso é muito, muito bom. Bom, então, você desenvolveu o produto, agora você precisa organizar essa ideia, esse produto, para colocar no mercado. E aí, a primeira coisa que surge é o plano de negócio, certo? Então, é importante que você faça um plano de negócio para que, primeiro, você perca o medo. Você tem medo do escuro, porque você não sabe o que pode encontrar. Se você faz um plano de negócio, você sabe o que vai encontrar, ou pelo menos tem uma ideia muito próxima do que vai encontrar, e você pode
se antever aos riscos, aos problemas que potencialmente podem acontecer. Então, no plano de negócio, você vai avaliar bem o seu produto, o serviço, a proposta de valor, o posicionamento dentro da cadeia de valor, para quem eu vou vender, qual é o mercado, que tamanho é esse mercado, o que o mercado pede. Né? Então, quando eu estive para lançar o Isofit, eu fiz uma peregrinação em academias, nas avenidas de Teresina, levando o produto para degustação e escutando as pessoas, certo? Então, de um produto, já tem uma possibilidade de derivar para 3 produtos, porque as pessoas pediam um que seja 0 açúcar, certo? Eu estou fazendo atividade física, mas quando você está fazendo atividade física, você precisa de energia. Mas aí, quando as pessoas, mas eu queria 0 e tal, não, mas não estou nem aí, porque isso é besteira querer 0 se você está fazendo atividade física. Mas aí um dia chegou uma senhora e disse que ela tinha feito, ela tinha tido câncer, e ela não poderia tomar açúcar. Mas, poxa, então tem um bocado de gente que realmente não pode. Então, a gente pode fazer uma versão 0. Aí teve uma outra pessoa que disse, cara, porque ficaria mais, a gente suando aqui para tomar esse produto, ficaria mais refrescante se fosse gaseificado. Poxa, pode ter uma versão com gás, né? Que nem tem água com gás e água sem gás. Então, quando você adentra o mercado, você começa a ver outras possibilidades, certo? Também é nesse plano de negócio que você vai colocar a operacionalização, certo? Como é que você vai rodar esse negócio. Também tem a organização, onde você vai escolher a tua equipe, qual é o modelo organizacional que você vai utilizar. A parte de finanças, tem que ter alguém que entenda de fluxo de caixa, de necessidades financeiras, certo? Então, o plano de negócio, ele é uma documentação que tem dependendo do grau de detalhamento, ele chega a umas 100 páginas, certo? E é importante que seja detalhado, é importante que seja visto todas as nuances para que você não tenha problemas lá no futuro. E é muito bom que você não se apaixone pela sua ideia, certo? Então, quando você se apaixona pela ideia, você não percebe os defeitos, certo? Você não percebe as falhas que podem, inclusive, ser contornadas antes que aconteçam, certo? Bom, uma forma de você fazer um plano de negócio, um modelo de negócio bem interessante, bem simplificado, para você visualizar, como eu disse para vocês, o plano de negócio é um documento bem extenso, bem detalhado, mas para você visualizar facilmente o que você quer colocar, o que você quer criar, você pode começar por esse modelo de negócio chamado Canvas, certo? Então, nesse modelo, você vai preencher esses quadrinhos aí do como. Então, quem são as parcerias principais? Os fornecedores, as empresas, quem é que vai ser seus parceiros? Qual é a atividade principal que eu quero realizar? Quais são os recursos que eu necessito para realizar aquela atividade, certo? Eu quero desenvolver uma nova cola a partir de um polímero natural, certo? Então, o que eu vou precisar para produzir essa cola? Né? A proposta de valor, qual é a proposta de valor da minha cola? É uma cola natural, é uma cola sem solventes orgânicos, é uma cola retirada de uma fruta que ela é biodegradável, sei lá. Qual é a tua proposta de valor? Que as pessoas vão olhar para o teu produto e dizer, não, esse eu vou comprar, porque realmente essa cola não é alérgica, a criança pode brincar, botar na boca sem problema, porque é de produtos naturais, ela é sustentável, certo? Ela é produzida dentro de uma aldeia indígena, que eu vou estar também ajudando essa aldeia indígena, então isso é uma proposta de valor. Para quem você está produzindo isso aí? Relacionamento com os clientes, que forma vai ser esse relacionamento? Vai ser via um representante comercial? Qual é o segmento de clientes? Quem são? Eu vou falar com as papelarias, eu vou falar com uma indústria, vou falar direto com as escolas, com as pessoas, os canais de comunicação e os canais de entrega, certo? E, por último, aí, quanto é que eu vou precisar para estruturar e quanto que eu vou ganhar, certo? Estruturando esse negócio, uma projeção. Então, com esse modelo aí, gente, você tem uma ideia geral, certo? Normalmente, você utiliza post-its para colocar, para riscar, para preencher e ir grudando nesses espaços, certo? Porque você pode botar 200 post-its em cada um desses quadradinhos, ou você pode colocar só um, dependendo da característica da sua ideia, do seu empreendimento, certo? As parcerias possíveis, né?
Então, eu coloquei aqui algumas parcerias que aqui no Piauí que você pode realizar. Você pode fazer parcerias com grupos de pesquisa. Ora, eu sou da materiais, mas eu preciso de essa cola que eu estou desenvolvendo com esse polímero, ela precisa de uma caracterização química que eu não consigo fazer aqui. Então, eu posso procurar um grupo de pesquisa na química, certo? Eu posso procurar um grupo de pesquisa lá em administração, para fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de satisfação, dar um vidro de cola para cada pessoa, leva para casa, depois as pessoas vão dizer o que acharam, se a cola é boa, se fica muito grudento, se demora a secar, se fica com cheiro forte, e assim por diante. Então, posso procurar grupos de pesquisa, a FAPEP, a FADEX, que eu esqueci de colocar aí, o SEBRAE. Aqui, eu quis representar aqui empresas, eu posso buscar empresas, empresários do setor de livraria, de papelaria, de gráficas, seja lá qual for, certo? Eu tenho a parceria aqui com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, com a UESP, então eu tenho uma série de possibilidades de parcerias para melhorar, otimizar a minha ideia, para que eu possa colocar ela no mercado e ela tenha sucesso, certo? Então, essas parcerias, elas facilitam novos investimentos, certo? Elas melhoram a estrutura profissional da tua ideia, certo? Porque você vai começar a chamar parceiros para resolver problemas que você não resolvia. Ora, eu preciso saber da toxicidade dessa cola. Então, aqui em ciências materiais eu não consigo fazer, mas lá na farmacologia eu consigo verificar a toxicidade, e assim por diante. Acesso a relacionamentos, né? E melhoria da qualidade do produto ou serviço que você está desenvolvendo. Então, as parcerias são fundamentais para que você faça algo mais completo. Né? Bom, recursos e transferência de tecnologia. Como eu falei para vocês, só um minutinho. Faz parte. Como eu falei para vocês, existem muitos recursos governamentais, certo? Às vezes, e aí, na hora que a gente for passar para as perguntas, o professor Bartolomeu, que já viveu lá nos Estados Unidos, certo? Deve ter conhecimento bem mais real do que o meu. Mas o que eu vejo é que esse gráfico é dos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como nos outros lugares, certo? O que eu vejo é que o investimento mais pesado, certo? Em ciência, em pesquisa, vem sim do governo. As empresas, a iniciativa privada, ela quer pegar só o filé. Quando o cara está concluindo a pesquisa, que tem já, investe um produto para colocar no mercado, aí a iniciativa privada diz, opa, eu financio, certo? Mas o grosso do investimento na pesquisa vem do Estado, certo? Então, tem muitos recursos aí de editais, como eu disse para vocês, certo? Mas as empresas no Brasil estão começando a se abrir para essas possibilidades, certo? Então, quando você tem o desenvolvimento, você estuda, você seleciona entre as ideias que você tem, você evolui com essa ideia, e você tem um conhecimento já pronto, empacotado, inclusive protegido, aí você vai seguir uma dessas escolhas, certo? Eu vou buscar uma empresa para licenciar, ou seja, eu transfiro a tecnologia para a empresa, e essa empresa vai produzir, comercializar, e vai me pagar um percentual royalty sobre aquele produto, sobre aquela tecnologia, certo? Que vai variar de acordo com o contrato que você fizer, certo? Pode ser algo fixo, olha, eu vou te pagar R$1.000 por mês, eu vou te pagar 10%, 1%. Então, vai depender do contrato, e o contrato ele é bem aberto, do jeito que você conseguir contratar, certo? Ou você vai, então, criar uma empresa, uma spin-off, a gente chama spin-off, aquelas empresas são criadas a partir de uma pesquisa ou a partir de outra empresa. Por exemplo, tem uma empresa, sei lá, uma serraria. A minha serraria, ela produz madeira para piso, para revestimento, e a sobra da madeira, né, o pó da madeira, eu utilizo para fazer um outro produto, né, briquetes, por exemplo, para as padarias, para queimar no forno. Então, eu posso criar uma spin-off só para explorar o resíduo dessa madeira, certo? Para fazer briquetes, certo? Então,
então a gente pode pensar em criar a nossa própria empresa, uma startup, certo? Ou, como aqui está dizendo, uma spin-off, certo? Muitas vezes você diz assim, mas eu não quero ser empreendedor. Gente, mas se você criar uma startup, uma empresa para explorar um desenvolvimento que você fez, você vai lucrar muito mais, né? Então, o valor dessa ideia aqui dentro dessa startup é muito maior do que essa ideia sem estar com essa vestimenta da startup, certo? Então, aqui você tem uma ideia que a empresa vai licenciar e ela vai arriscar no mercado. Aqui não, aqui você tem uma ideia que já foi transformada num produto que já está no mercado. Muitas vezes o que acontece em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, é que você cria uma spin-off, você cria uma startup, e aí você chega a um ponto que você não tem como crescer, como distribuir, você não tem logística para fazer essa distribuição. Daí vem uma empresa maior e compra, lhe mantendo ou não como acionista, certo? Pra vocês terem uma ideia, o pesquisador lá dos Estados Unidos, da vacina para a Covid, certo? Da empresa Moderna, né? Ele ficou bilionário agora com essa história do Covid, né? Mas ele já há 10 anos ele vinha pesquisando, certo? A criação de vacinas, né? Utilizando anticorpos, né? E agora surgiu a possibilidade de criar a vacina do Covid e a empresa dele cresceu, né, na bolsa e ele ficou bilionário, certo? Praticamente do dia para a noite. Esse cara, ele só tem 10% da empresa, certo? Porque ele criou uma empresa e conforme ele foi necessitando de capital para comprar um espectrofotômetro, para comprar um HPLC e etc., ele foi vendendo partes da empresa para outras empresas, certo? De forma tal que hoje, há 10 anos depois que ele criou a empresa, ele só detém 10%. Só que esses 10% está avaliado em $1 bilhão, certo? Então, gente, essa transferência de tecnologia, ela é muito importante quando você já tem um protótipo, né? Então, quando você está aqui nessa fase de protótipo, você tem um protótipo, certo? E se esse protótipo estiver testado, muitas vezes as empresas chegam e dizem, olha, eu tenho um protótipo, você põe na mesa do cara, do empresário, certo? E eu preciso colocar ele no mercado. Então, aí muitas empresas entram nesse momento. Então, e aqui, esses dois últimos aqui são os melhores momentos, certo? Para a empresa entrar e investir, começar a investir, certo? Quando você está no protótipo e precisa testar, ou quando você fez o teste e precisa escalar, certo? Na minha experiência, eu tenho observado que empresário, diferente de nós pesquisadores, né, de nós acadêmicos, a gente acha lindo. Quando o professor Japaz publiquei um artigo aí, revista A1, cara, meus parabéns, que massa e tal, tem uma patente, porra, que legal. Mas na iniciativa privada, isso não tem o menor valor. Você vai dizer, rapaz, eu tenho um artigo na Nature, ele diz, eu tenho uma patente, não tem muito valor. Eu tive uma vez negociando uma patente com um empresário lá do Maranhão, e aí eu falei para ele, tem esse produto, foi patenteado assim, 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 certo. Ele disse, e onde é que está funcionando? Ele disse, não, nós já estamos negociando com umas 2 empresas lá no Ceará. Eu disse, pronto, pois quando estiver funcionando lá, você me chame que eu tenho um avião próprio, nós vamos no meu avião. Você entra no meu avião, nós vamos juntos ver funcionar. Se eu ver funcionar, aí eu compro a ideia. Tá? Mas tem a patente, tem 3 artigos publicados. Sim, cadê? Eu quero ver funcionando. Então, o empresariado, ele gosta daqui, ó, do protótipo, daqui para o senhor testar, leva para sua casa. Aí ele acredita no negócio, certo? Por quê? Daqui para frente é o ambiente dele. Esse ambiente aqui que eu estou mostrando, estão vendo esse ambiente que eu estou mostrando para vocês? Esse ambiente, para nós pesquisadores, para nós acadêmicos, é escuro, igual vocês estão vendo aí. A gente não entende nada. Mercado, marketing, como colocar no mercado, qual é a logística, a gente não entende nada. Só que isso aqui para eles é moleza. Para eles, isso aqui é tudo escuro. Eles não entendem nada disso aqui. Então, se a gente chegar com um produto nessa zona, né, nessa interface, certo? É muito mais fácil a gente conseguir negociar, certo? Então, busquem sempre prototipar. Pois bem, gente.
Esse ciclo, ele funciona mais ou menos assim, né? Resumidamente. Você tem a ideia, certo? Você, para ter essa ideia, você precisou ser uma pessoa criativa, aquelas características que a gente falou. Você tem uma ideia, e eu representei aqui a ideia como uma lâmpada, porque a lâmpada, ela ilumina para todos os lados. Significa dizer que nessa fase de ideação, você não tem foco. Você está juntando muitas informações, informações do formato, informações do mercado, informações... Então, todo mundo que chega dá um pitaco, dá uma opinião, e você vai desfocadamente juntando essas informações. Então, você passa para o segundo passo, que é a prototipação e a proteção. Nesse ponto, você já se assemelha mais a um farol, que embora o farol possa girar, o que a gente chama de pivotar, ele possa girar, mas ele tem um foco. Ele gira e foca numa direção. Olha, tomando como exemplo a cola que a gente falou, olha, essa cola, ela está muito fina, quando ela derrama muito facilmente, escorre quando eu vou colar as coisas. Então, eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que pivotar e buscar uma formulação, mudo a formulação, mas uma formulação que seja mais viscosa. Então, é uma perda, aliás, é uma mudança de direção, mas mantendo foco, certo? Já quando a gente entra para o mercado, esse produto já tem que estar terminado, já tem que estar sendo testado, certo? E está entrando no mercado. Aqui não, aqui tem que ser muito focado no que eu vou fazer para atingir esse mercado. Tudo bem, gente? Pois bem. E o Piauí, gente? Ora, não vai ser fácil, não é fácil. Então, tudo isso que eu falei para vocês mostra, de certa forma, e a grosso modo, de forma muito geral, o caminho, mas esse caminho ele é cheio de pedras, ele não é fácil, certo? Basta ver esse gráfico que mostra o ranking do Brasil em fazer negócios. E a gente está aqui, ó, 176 na abertura de empresa, 184 no pagamento de impostos, na posição 170 em obtenção de alvarás, certo? Então, nós temos uma posição e uma dificuldade muito grande de fazer negócio no Brasil. Isso é a média do Brasil, certo? Por incrível que pareça, a média do Brasil, o Piauí está melhor do que a média do Brasil. Então, o ambiente no estado do Piauí é mais favorável do que muitos ambientes em outros estados do país, certo? Mas, assim mesmo, não é fácil, é difícil, tem muitas pedras, tem que ter muito gás para enfrentar, certo? Mas eu gosto muito desse discurso, isso é um discurso, certo? Do dono do Facebook, né? Em que ele fala, é bom vocês entrarem na internet e pegar o discurso completo. Eu peguei aqui só uma passagem que ele diz, que as ideias não são criadas prontas. Elas só se tornam claras à medida que você trabalha nelas, certo? E que você apenas tem que começar. Gente, isso tem um poder muito grande, porque qualquer coisa que você vê hoje no mercado, certo? WhatsApp, Facebook, um computador, um celular, qualquer coisa que você veja hoje no mercado, ele não nasceu pronto. Inclusive, é muito provável que ele tenha entrado no mercado e tenha sido feito upgrades depois que ele estava no mercado, certo? Isso é o caminho normal, certo? E que o mais importante é que você bote a cara para bater, é que você dê o primeiro passo, que você entre, certo? Você comece. Depois que você começa, as ideias começam a melhorar. Então, eu acho que esse é o grande problema de nós pesquisadores, de nós acadêmicos, dar o primeiro passo. Por quê? A gente perde muito tempo prototipando, porque a gente quer a coisa ideal. Nesse linguajar de empreendedorismo, existe um termo chamado MVP, mínimo produto viável. Então, quando a gente chega no mínimo produto viável, não é o perfeito, não é o melhor, eu sei que eu posso fazer melhor, mas esse aqui já dá para as pessoas entenderem qual é a ideia que eu quero passar para elas. Então, eu já ponho isso no mercado para que as pessoas comecem a criticar e eu comece a melhorar o produto. Se vocês forem pensar, o WhatsApp, quando começou, não tinha 10% das funcionalidades que ele tem hoje, certo? Não tinha 10%. Certo? Se o cara fosse esperar ele estar completo para lançar no mercado, ele tinha perdido o cavalo selado.
ele tinha perdido o tempo na história, o time, e não tinha feito o que ele fez com o WhatsApp. E assim é para qualquer empreendimento, gente. Esse, repito, é um grande problema de nós pesquisadores, porque a gente quer a coisa testada 2, 3, 4 vezes, a gente quer a coisa perfeita, e às vezes a gente perde muito tempo, né, para chegar nessa perfeição, e quando chega na perfeição que a gente põe no mercado, né, o mercado não quer aquele produto, certo? E a gente foi saber disso longe demais, né? A gente precisa saber disso logo, quebrar a cara logo, para poder pivotar, voltar, refazer e colocar no mercado, certo? Bom, finalizando nossa palestra de hoje, certo? Eu quero deixar aí essa frase do Walt Disney, que ele dizia que eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, né? Ninguém quer ir atrás do impossível, todo mundo quer o caminho mais fácil, certo? E o caminho mais fácil, vai ter muita concorrência, porque todo mundo quer, todo mundo está lá, certo? Então, nós temos um diferencial muito grande, nós temos a ciência ao nosso favor. E durante essa epidemia, nós crescemos muito, a ciência cresceu muito, certo? A ciência que eu digo na percepção da população, na percepção dos empresários, certo? E eles percebem que quem tem vamos dizer, esse conhecimento científico, quem detém essa possibilidade de usar o método científico para resolver problemas, certo? Está na frente. Então, mais portas e mais chances se abrirão para nós que somos da academia, certo? A gente precisa estar preparado, certo? Um tênis, sempre de tênis, preparado para correr a qualquer momento que os editais aparecem, as oportunidades aparecem e você precisa estar preparado, certo? Uma outra frase que eu gosto muito do Louis Pasteur é que ele dizia que a sorte prevalece para as mentes preparadas. Ele quis dizer que a sorte, ela acontece na vida de todo mundo, mas ela só prevalece para aqueles que estão preparados, abertos, de olhos abertos, certo? Quem é escoteiro aí deve lembrar do nosso lema, né? Sempre alerta. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. É com você, professor Bartolomeu. Professor Lívio, excelente palestra, interessante. E agora a gente vai passar para a parte das perguntas. Aí nas perguntas, Lívio, a gente gostaria que você lesse as perguntas e respondesse, né? O Kelson ou passou para você essas perguntas, provavelmente, ou elas estão no chat, tá? Você pode usar qualquer um desses dois meios, né? Deixa eu ver aqui. Para poder responder. Vamos lá. Aqui eu não souber, eu passo para o professor Bartolomeu, certo? Suziete Guzmão, doutorando em materiais. Parabéns, professor Lívio, pela ótima palestra, obrigado. O empreendedor pesquisador deve pensar primeiro no produto, material, e depois ver ao que se aplica a solução, ou o contrário. Quais pontos positivos e negativos você acha que um empreendedor iniciante deve levar em consideração antes de começar a empreender? Tá? Eu diria, Suziete, que não existe essa coisa do que você deve pensar primeiro, certo? Na verdade, é o que você deve pensar junto, certo? O ideal é que você tenha um conhecimento muito, muito sólido do que você está fazendo, certo? A gente tem um termo que é conhecimento em T. Não sei se vocês já viram falar nisso. O conhecimento em T é que você tem que ter um conhecimento na tua área, na ciência dos materiais, sendo a parte que segura o T transversalmente aqui, né? Então, é um conhecimento aprofundado e você tem que ter esse conhecimento também mais generalizado, certo? Das coisas ao redor. Por quê? Esse conhecimento generalizado que vai te mostrar as possíveis aplicações daquilo que você está estudando. Então, o que eu tenho para responder a você é que essas coisas, elas não acontecem separado. Eu vou primeiro pensar na aplicação e depois pensar no produto, ou pensar no produto, no produto da ciência e depois pensar na aplicação. Não dá para você
trabalhar dessa forma. O que eu te aconselho é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estar aberta, porque a aplicação ela acontece no momento que você vai conhecendo as propriedades do teu produto, entendeu? Então, aí você vai testando uma característica ou outra. Outra coisa que você me perguntou aqui foi quais pontos positivos e negativos você acha que o empreendedor iniciante deve levar em consideração antes de começar a empreender. O primeiro ponto é conhecimento, certo? Então, você tem que ter conhecimento, certo? Tem que ler muito. É um grande problema para os alunos, eles querem escrever um artigo sem ter lido outro artigo anterior. Então, primeiro você tem que conhecer muito sobre aquilo que você está fazendo, certo? E também é muito importante que você tenha conhecimentos, como eu disse na questão do termo, você tem que ter conhecimentos abrangentes de outras áreas. É importante a troca, certo? Então, outro conselho muito importante, conversar, participar de eventos que às vezes não tem a ver com a tua área, certo? Mas participar para que você aprenda coisas que você pode fazer ligações, certo? Então, esse conhecimento, fazendo ligações do que existe no mercado com o que você está fazendo, conhecer as necessidades do mercado é muito importante. E uma boa base é uma prospecção tecnológica. Não sei se tem algum aluno meu aqui, mas os meus alunos, a primeira coisa que eu faço quando a gente define o tema de trabalho é fazer uma prospecção tecnológica, ou seja, verificar quais aplicações tecnológicas, quais patentes existem naquela área do produto. Tá? Não só especificamente naquele produto, mas naquela área. Quais são as inovações que existem naquela área? Porque aí você vai ter um norte de como aplicar a tua pesquisa, certo? Então, o que eu diria de negativo é não caminhar, certo? Em caminhos que os outros já caminharam, certo? Se você só quiser andar onde os outros já andaram, você não vai chegar a uma coisa disruptiva, uma coisa nova, certo? Então, você tem que se arriscar. Qual a diferença? Aqui, uma pergunta do professor Bartolomeu. Qual a diferença e vantagem e desvantagem entre licenciar sua invenção antes de sair a patente? E quão complicado é depositar uma patente aqui no Piauí? Bom, professor, o licenciamento, na verdade, ele só pode ser feito depois de patenteado. A gente só se refere à licença de patentes, certo? Depois de protegido, aí você vai licenciar, certo? O ideal, na verdade, é você ter uma parceria com uma empresa antes de você patentear, certo? É o seguinte, a universidade, por ser pública, se você faz uma patente, onde, lembrando, gente, que nós somos inventores, nós não somos os donos da patente. O dono da patente é o empregador. Se eu for farmacêutico de uma indústria farmacêutica e eu desenvolver uma patente lá, certo? A patente é da indústria, porque eu estou sendo pago para pesquisar, pago para desenvolver. Da mesma forma, você está fazendo um mestrado para adquirir seu diploma de mestre. Você está fazendo doutorado para adquirir seu diploma de doutor, certo? O que mais você fizer além disso, você está fazendo como pré-requisito. Então, um requisito é a pesquisa. Então, você não vai ser pago por essa pesquisa. Então, você é um inventor, você não é o dono da patente. Nem o professor, nem o aluno. É bom que isso fique bem claro. O dono da patente é a universidade. É por isso que lá na patente tem um espaço lá que diz titular. Titular, normalmente, é a instituição, é um CNPJ. E inventores, aí tem o nome do professor, os alunos e todos que participaram, certo? O governo, para incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico dentro das instituições de pesquisa, das universidades, o que ele fez? Ora, eu sou o dono, e toda vez que eu licenciar, que eu vender, que eu auferir lucro, certo? Com a negociação de uma propriedade intelectual que veio do meu grupo de professores, eu vou retribuir, certo? Financeiramente a esse pessoal. De que forma? Tudo que a universidade receber, por exemplo, no caso que eu falei para vocês, o professor lá da USP de Ribeirão Preto. A universidade recebe 4 milhões por ano
relativo aos royalties daquela patente. Esses royalties foram calculados, se não me falha a memória, é 3% do faturamento com o produto. A empresa, no ano passado, faturou 126 milhões de reais, certo? Com o produto. 126 milhões dá quase 5 milhões de royalties. Então, a empresa deposita na universidade 4 milhões. Esses 4 milhões são divididos em 3 partes iguais. Uma parte vai para a universidade, pagar a vigilância, a limpeza, toda a infraestrutura que, afinal de contas, a gente usou para isso, vigilante e tal. Uma parte dos 3 partes vai para o laboratório, o programa de pós-graduação, o curso, onde a pesquisa foi desenvolvida. Se ele foi desenvolvido no laboratório de graduação, vai para lá. Se foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação, vai para o programa de pós-graduação, assim por diante. E o último terço vai para o pesquisador. Então, o pesquisador, quando a gente faz uma patente, a gente põe lá, professor, 50%, mestrando, doutorando, 30%, mestrando, 10%, os 2 IC, 5% para cada um. Né? Vamos supor que faça assim. Né? Então, quando vier esse dinheiro, vai ser dividido dessa forma. Professor, mas por que você falou que é importante ter uma empresa antes? Por quê? Quando a patente é da universidade, as empresas têm um certo receio de licenciar. Por quê? Porque, como é pública, eu não posso beneficiar uma empresa, eu tenho que abrir um edital, e eu não posso garantir, vejam só, gente, que loucura, eu não posso garantir exclusividade. Ora, se a patente é para proteger, para garantir exclusividade, mas eu não posso garantir isso enquanto instituição pública. Mas, se a patente que eu criei tem como cotitular uma empresa, porque eu trabalhei junto com essa empresa desde o começo, certo? Então, fica mais fácil de fazer o licenciamento. Então, o que eu aconselho, professor, é que quando você tiver um projeto de pesquisa, que você vê que ele resolve um problema de um determinado setor, busque parceria com o empresário desse setor, para desde o início da pesquisa estar junto com você, porque quando a patente sair, vai sair no nome da universidade e dessa empresa, e certamente ela vai ter uma chance muito maior de chegar ao mercado, de ser realmente produzida do que sendo única e exclusivamente da universidade. Não estou dizendo que não acontece sendo único da universidade, mas é mais fácil quando a gente tem uma parceria definida já desde o começo da pesquisa. Tudo bem? A outra pergunta que você faz é qual o direito, quão complicado é depositar patente? Não tem complicação, certo? Eu acredito que o complicado de depositar uma patente na UFPI é mais, hoje, né, a questão da redação, certo? Porque vai para a UFPI, vai para a Unitec envia para ser corrigido e aí volta com as correções e isso demora um certo tempo, certo? Existe uma fila de patentes para ser analisadas, certo? E é humanamente impossível você ter uma pessoa que analisa. Eu sou farmacêutico, eu analiso patente de engenharia, mecânica, de farmacologia, de virologia, de agronomia. Então, não dá. Então, tem que ter um grupo bem maior e por isso que a universidade tem contratado um escritório que faz isso para ela, né? E isso, às vezes, demora um certo tempo. Mas eu acho que nós estamos ganhando muito, estamos crescendo muito, né? Então, no começo, há algum tempo atrás, a gente tinha maiores problemas, né, no depósito da patente. Acho que está melhor agora, professor. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Marília Rocha. Se um professor tem sua pesquisa financiada por uma instituição, os resultados da pesquisa é dele ou da instituição empresa? Acabamos de responder, o titular é a instituição. Qual direito o professor terá sobre os lucros resultantes dos produtos desenvolvidos originados da pesquisa? Aí, como eu te disse, pela parte da universidade, 1/3, certo? Pela parte da indústria, aí a negociação é feita conforme as necessidades e as condições, certo? Então, quando você for, por exemplo, uma empresa da Eletrobras vai contratar o professor Bartolomeu para desenvolver um isolante térmico, certo? Lá para as máquinas dele.
certo? E quando ela faz essa contratação, normalmente via FADEX, no termo já vem dizendo como é que vai ser a partilha dos prováveis produtos patenteáveis, certo? Então, isso dentro do contrato já vem. Então, é possível que a empresa diga assim, olha, professor Bartolomeu, eu não vou lhe pagar a bolsa, eu não tenho como lhe dar nenhum dinheiro, você vai fazer a pesquisa, mas quando sair a patente, metade é sua. Eu vou lhe dar tantos por cento do faturamento. Ou então eu dizer, ó, professor Bartolomeu, eu vou lhe pagar uma bolsa de 20 mil reais, certo? Mas terminou a patente é minha, você nem se meta. Então, isso é possível também, certo? São acordos que são feitos, são negociados. Vamos ver aqui. Rubens Silva Costa. O que diferencia uma startup de uma empresa tradicional? A startup, Rubens, é uma empresa normalmente de base tecnológica, certo? E que tem um crescimento exponencial. Então, diferente das outras empresas que vão crescendo ano a ano, devagarzinho e tal, a startup não, ela é lançada no mercado e em pouco tempo ela é monetizada, certo? E isso se deve à tecnologia envolvida, isso deve à proteção, certo? Então, eu tenho um produto que é patenteado, ninguém pode produzir, então eu consigo e é uma inovação, então eu consigo vender ele muito mais que os outros e consigo também despertar o interesse de empresas comprarem ações ou comprarem toda essa empresa, toda a startup. Isso faz com que eu tenha uma valoração da empresa muito mais rápida, diferente de eu montar um restaurante, que eu vou ganhando os clientes devagarzinho, certo? E só com o tempo eu vou ter um restaurante com um valor grande, certo? Também o Rubens pergunta, quando uma startup atinge um certo nicho de mercado, ela deixa de ser startup? Mas não existe um tempo, certo? Não existe um tempo. Então, enquanto ela estiver escalonando, enquanto ela estiver crescendo rapidamente, ela é chamada de startup. No momento que ela estabiliza, então pronto, ela já passou a ser uma empresa tradicional. A Daniele Martins, ela quer colocar apenas uma observação. Ela diz, parabéns, professor, pela excelente palestra. Muito obrigado, Daniele. É de suma importância a possibilidade de estar adquirindo conhecimentos de alto nível. Grata pela oportunidade. Bom, Daniel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Espero que essas breves palavras, poucas palavras, possa repercutir na mente de vocês e instigue em vocês, né, faça brotar em vocês essa vontade de empreender. Né? O nosso Estado precisa muito de empreendedores, nosso Estado é muito carente disso. Nós, historicamente, vivemos uma mania de concurso, certo? Onde todo mundo quer se segurar no Estado, e o Estado, no mundo todo, tem a tendência é você criar o Estado mínimo, o mínimo possível para o Estado rodar, então esses concursos, eles tendem a diminuir. Então, o que a gente precisa aqui no Piauí é de empreendedores, certo? Espero que eu tenha despertado em vocês essa vontade. E, mais uma vez, professor Bartolomeu, muito obrigado pela oportunidade e conte comigo. Que agradeço novamente, professor Lívio. Obrigado, excelentes palestras e respostas. Acho que ficou bem claro aí para todo mundo, né? O que dá e que precisa se fazer, né? No futuro bem próximo.